Um belo dia você resolveu investir nos títulos do Tesouro IPCA+. E aí você foi lá, aportou no primeiro mês, aportou no segundo mês, aportou no terceiro mês e aí surgiu uma dúvida da seguinte forma: será que esses investimentos que eu estou fazendo aqui é um aporte só, um investimento só? Ou não, são vários investimentos diferentes. Afinal de contas, essas taxas são bem diferentes, então o dinheiro se mistura ou não? Ou se não, acontece, sabe o quê? Um belo dia você vai investir lá no título do Tesouro IPCA+, aquele que você já tinha investido durante meses ou durante anos e simplesmente ele não aparece mais na sua corretora, não está mais lá no seu aplicativo do banco e você acaba se desesperando e falando assim, o que eu tenho que fazer agora? Bom, todas essas dúvidas, todas essas perguntas vão ser respondidas nesse vídeo a partir de agora. Essa dúvida é mais comum do que você pode imaginar e com certeza já ficou na cabeça de alguns investidores que estão fazendo esses aportes nesses títulos do Tesouro IPCA e aí fica com essa dúvida, ou se você ainda não teve essa dúvida, com certeza um dia você iria ter essa dúvida. E para sanar todos esses problemas, a gente já está aqui com o meu lápis e com o tablet aqui na mão para eu te mostrar no detalhe desenhado para você entender de uma vez por todas como é que tudo isso funciona. Então vamos lá, digamos que um belo dia você foi lá, tinha lá na sua plataforma de investimento o título chamado IPCA mais 2050. Ele está disponível lá nas plataformas dos bancos, das corretoras. Beleza. Aí você falou assim, eu estudei, falou assim, cara, eu vou investir nesse título aqui, IPCA mais 2050, com vencimento só lá em 2050. Ótimo. E aí no primeiro mês você foi lá e comprou IPCA mais 7%. Isso aqui, pessoal, foi no primeiro mês, tá bom? Vou colocar aqui, ó, primeiro mês. Ótimo. Aí no segundo mês você foi lá e comprou IPCA mais 6%. Isso aqui no segundo mês. Aí você falou assim, cara, vou continuar investindo nesse título aqui. Esse título aqui está muito rentável, as taxas estão boas, vou continuar aportando. Aí foi lá no terceiro mês, IPCA mais 5%. Ótimo. Aí, lá no décimo mês, vou colocar aqui, ó, IPCA, você continuou investindo todos os meses, e aí no décimo mês estava IPCA mais 6%. Vou colocar aqui, ó, décimo mês. Aí passou alguns anos, mas você continuou investindo. Lá no, ó, IPCA mais 5%. Isso daqui foi lá no 24º mês, ou seja, 2 anos aqui de investimento, pessoal. E aí você continua investindo, IPCA mais 4%. Esse aqui no 36º mês, ou seja, 3 anos de investimento. Aqui está algumas informações muito importantes e eu vou começar a descrevê-las agora para você. A primeira informação que você precisa entender, que está aqui na tela, é o seguinte, que para o governo, para o Tesouro Direto, para o Tesouro Nacional, cada investimento desse aqui, o primeiro mês foi um investimento, o segundo mês foi outro investimento, para o terceiro mês foi outro investimento, lá no décimo mês foi outro investimento, no 24º mês foi outro investimento e no 36º mês foi outro investimento. Ou seja, pessoal, aqui nós temos 6 investimentos diferentes. Por que a gente acontece isso aqui para o governo? Porque para o governo, essas informações de cada investimento que você fez nos títulos do Tesouro IPCA mais 2050 é essencial. Por quê? Por conta do imposto de renda. Digamos que lá no 36º mês, ó, igual está aqui na tela, você foi lá e resolveu fazer um saque desse título do Tesouro IPCA+. Como é que vai realizar o saque? Você foi lá e solicitou, mas não foi um saque total. O que o governo vai fazer? Ele vai sacar do seu primeiro investimento, do primeiro mês. Por que isso acontece? Justamente para você pagar uma alíquota melhor do que se você tivesse sacado esse último investimento aqui. Então, a informação é da seguinte forma. Para o governo, o IPCA mais 2050, que você vai lá e realiza vários aportes, primeiro, segundo, terceiro, 15º, 30º mês, não importa. É cada caixinha diferente. Cada investimento corresponde a como se você colocasse um livro dentro de uma estante. Então, no primeiro mês você colocou um livro, no segundo mês você foi lá e colocou outro livro, no terceiro mês foi lá e colocou outro livro, no 10º mês foi lá e colocou outro livro. Cada livro desse daqui que você está colocando lá na sua estante do Tesouro IPCA+,
corresponde a uma taxa diferente e principalmente a uma data diferente. Por isso que para o governo, para o Tesouro Direto, são investimentos distintos, investimentos diferentes. Agora, com certeza, bateu uma dúvida aí na sua cabeça da seguinte forma. Você fala assim, poxa, Bruno, então você está falando que são investimentos diferentes para o Tesouro Direto, para o Tesouro Nacional, mas quando eu entro lá no meu aplicativo do banco, da minha corretora, aparece um único investimento, independente se eu fiz vários aportes, vários meses de aportes nesse título do Tesouro IPCA. Aparece um único título, um único vencimento e principalmente um preço médio, uma taxa média de juros aplicados. E realmente isso acontece. E por que que acontece? Para facilitar para você. Digamos, olha aqui na tela aqui, ó, que no primeiro mês você foi lá e aportou no Tesouro IPCA mais 7%, no segundo mês IPCA mais 6%, no terceiro mês IPCA mais 5%, lá no 10º mês IPCA mais 6%, lá no 24º mês IPCA mais 5% e no 36º mês IPCA mais 4%. O que que a corretora vai fazer? Ela vai somar todos esses títulos aqui, todos os meses aportados e vai fazer uma média. Colocou aqui, ó, a média para mostrar para vocês. E aí a média disso daqui, digamos que dê 6%. Então, essa média aqui é que vai aparecer lá no seu aplicativo do banco. E isso é muito interessante para o investidor, por quê? Porque lá no aplicativo ele consegue ver o preço médio das suas aplicações, ele consegue ver o preço médio da taxa que ele está aplicado e com certeza ele consegue balizar. Se ele quiser ganhar na marcação a mercado, ele já sabe que a partir daquela taxa ali ele já vai começar a ganhar. E isso facilita demais para o investidor. Imagina se a gente entrasse no aplicativo e lá dentro do Tesouro IPCA mais 2050, que foi o exemplo que a gente utilizou aqui, tivesse vários aportes, tivesse várias taxas diferentes que você foi utilizando, que você foi aportando durante vários meses. Isso iria virar um emaranhado na cabeça, iria virar uma dúvida gigante na cabeça dos investidores. Então o aplicativo do banco nada mais faz do que o quê? Facilitar a sua vida. Ele vai lá e faz um preço médio e disponibiliza isso para você. E aqui, pessoal, uma informação muito importante sobre o imposto de renda. O imposto de renda é devido e cobrado de forma automática na sua conta em dois casos. No primeiro é no vencimento, quando você foi lá, o título venceu lá em 2050. Então, quando ele cair na sua conta, já vai ser descontado o imposto de renda, ou se não, a cada saque que você fizer nesse percurso, nessa trajetória, se você sacar durante todo esse período, a cada saque vai ser descontado o imposto de renda, igual eu mostrei para vocês aqui na tela. Sempre resgatando os títulos mais antigos, ou seja, aqueles investimentos que você realizou primeiro e aí ele vai lá e faz o saque, ele vai lá e realiza o débito do imposto de renda. Então, pessoal, agora você já entendeu como é que funciona essa sistemática. São investimentos diferentes para o Tesouro Direto e para o Tesouro Nacional, para o governo, são investimentos distintos, mas para o seu aplicativo do banco é um investimento único que ele vai fazer um preço médio ali para facilitar a sua vida, beleza? Então aqui na tela agora, digamos que um dia você foi lá, primeiro mês investiu, segundo mês investiu, segundo ano investindo, 10º ano investindo, e aí do nada você foi lá, entrou no aplicativo da sua conta, foi lá investir naquele título que você já investia durante meses ou durante anos, e o título simplesmente desapareceu, não está mais lá no aplicativo. E aí você acaba se desesperando, fala assim, caramba, cadê meu dinheiro que estava aqui? E isso, pessoal, acontece com muita frequência, até porque isso é uma sistemática, é uma lógica que o governo utiliza justamente para prender mais tempo o seu dinheiro. E para te explicar isso, eu vou começar a colocar na tela aqui para você entender melhor como funciona. Olha só, digamos que você está investindo no Tesouro IPCA mais 2032. Pessoal, esse título existe, está lá nas suas plataformas dos bancos, das corretoras, do próprio Tesouro Nacional, está lá disponível para você investir. E aí você está investindo todos os meses nesse tesouro aqui, ó. Todos os meses você vai lá e realiza um aporte nesse título aqui do Tesouro IPCA mais 2032. Qual que é a probabilidade? Ou senão você estava lá investindo no Tesouro, que é um título mais longo, IPCA mais 2045. Pessoal, esse daqui, esse 2045, tinha até um dia desses atrás. Você ia lá, colocava todos os meses lá investimentos nesses títulos aqui. Simplesmente esse título aqui, pessoal, ó, desapareceu. Deu lugar a qual?
ao título IPCA mais 2050. Logo, logo, pessoal, esse título aqui, IPCA mais 2032, o que vai acontecer com ele? Ele também vai ser aniquilado, ele também vai sumir das suas plataformas e eu vou começar a te explicar isso a partir de agora. Pessoal, isso acontece porque você estava lá investindo em 2035 ou investindo em 2045 e simplesmente eles desapareceram. Isso acontece simplesmente pelo motivo que o governo precisa o quê? Alongar a dívida. Pensa como o governo. O que o governo precisa? Ele precisa pagar você já de imediato ou para ele. Quanto mais ele alongar essa dívida, para ele é melhor. Então o que ele faz? Ele lança títulos com dívida mais longa, justamente para cancelar aquele. Então ele cancelou o 2035 e foi lá e colocou o quê? O 2040. Ele foi lá e cancelou o 2045 e colocou qual? 2050. Justamente para fazer o quê? Que alongue essa dívida, que você pare de colocar dinheiro lá naquele título 2045, por exemplo, para você começar a aportar em 2050. Ele ganhou um fôlego de 5 anos. E isso vai acontecer também com o título IPCA mais 2050. Geralmente ocorre com os 10 anos antes de vencer, ou seja, lá em 2040 ou quem sabe um pouco antes, ele saia da prateleira, você não consiga mais investir no Tesouro IPCA mais 2050. E aí o que o governo vai fazer? Ele vai lá e lança um 2055, ou ele lança um 2060, um 2065, e assim ele vai alongando a dívida e fazendo com que você invista, aplique o dinheiro em títulos cada vez mais longos. Resumindo todas essas informações, é como se houvesse um revezamento entre os títulos do Tesouro. O Tesouro quer o quê? Títulos de curto prazo, títulos de médio prazo e títulos de longo prazo. Então, lá em 2040, 2045, não faz sentido um título longo desse aqui de 2050, não faz mais sentido para o Tesouro. Por isso que ele cancela um tempo antes e vai lá e emite outro com uma data muito mais longa. Eu acho que agora você conseguiu entender como é que funciona toda essa sistemática de cancelamento de título e emissão de novo título. Mas aí pode ter surgido outra dúvida. Você falou assim, poxa Bruno, mas eu estava investindo lá no IPCA mais 2035, que não existe mais, ou eu estava investindo no IPCA mais 2045, que também não existe mais, e cadê o meu dinheiro? Calma, pessoal, você consegue vender ele a qualquer momento. Por quê? Porque o Tesouro te dá liquidez diária com esses títulos. Ou senão você pode simplesmente falar assim, beleza Bruno, eu vou deixar lá até o vencimento, até porque eu comprei com uma taxa excelente, ele vai carregar, pessoal, esse título até o vencimento com aquelas taxas que você comprou, taxas excelentes que a gente está comprando atualmente, e você pode carregar elas até o vencimento. Ou você pode fazer aquilo que eu falei anteriormente, ir lá e vender todos os seus títulos que não aparecem mais nas prateleiras para você investir. Isso, o Tesouro te dá liquidez diária, te dá segurança para isso. Então fica calmo, não aparece mais lá para você investir, mas aparece para você vender ou ficar aguardando até o vencimento. Bom pessoal, vou chegando ao final desse vídeo, eu espero de verdade que você tenha entendido. A gente desenhou aqui de uma maneira muito simples, mas muito eficaz para muitos investidores que ficam com essas dúvidas na cabeça. Mas agora, a partir desse vídeo, espero que essas dúvidas tenham sido sanadas. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você realmente gostou desse vídeo, se esse vídeo te agregou, te ajudou de alguma forma, eu vou te pedir algumas coisas para você curtir esse vídeo, comentar, deixa um comentário aqui embaixo que a gente sempre vai conversando por lá, ou se não, encaminhe para alguém que com certeza investe em renda fixa e ainda não tinha entendido muito bem essa sistemática de investir nos títulos do Tesouro IPCA+. Bom, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais!